Amém. Vamos abrir no Salmo 65, um salmo que é uma canção, na verdade, e é dirigida a Davi, mas aqueles que conhecem um pouco mais dos salmos sabem que nem sempre a autoria de Davi. Pode ser um cântico escrito por ele, ou para ele, ou de alguém da casa dele, ou de alguém que faz parte da linhagem dele. E esse salmo, ele já começa trazendo uma instrução, porque diz assim: a ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião. Quem não conhece muito do hebraico ou deste lugar, Sião, acha que é apenas uma frase, né? A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, achando que está dando um brado, ou só trazendo uma salvação ali, uma palavra de exaltação. Mas na verdade esse termo louvor no hebraico ele se refere ao silêncio, a um louvor em silêncio. E Sião é o local onde a glória de Deus se manifestava, porque era onde o Senhor escolheu para derramar as bênçãos, não somente sobre Israel, mas sobre as nações. Nessa região de Sião, que Jacó teve muito antes do templo ser construído, ele teve a visão da escada e os anjos subindo e descendo, e é neste lugar que o Senhor escolheu para que o templo fosse construído e a sua glória repousasse, e dali ele receberia as ofertas, os sacrifícios, os holocaustos de Israel, dos povos tementes a Deus, porque o Senhor estende a sua graça aos estrangeiros desde o início, e dali ele abençoa Israel e abençoa as nações. Agora, esse louvor em silêncio, a gente pode entender um pouco mais quando a gente abre a nossa Bíblia em Eclesiastes capítulo 5, e os primeiros versículos dizem o seguinte: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Em Provérbios, capítulo 10, versículo 19, Salomão, ele diz o seguinte: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Então, quando nós trazemos esse louvor silencioso em Sião, que significa você trazer um louvor silencioso diante do Rei dos Reis, diante da glória de Deus, do majestoso, do Altíssimo, você se cala para você começar a perceber, a refletir, a sentir o peso da glória do Senhor, a sua majestade, a sua santidade, a sua soberania. Porque quando você está no silêncio, você começa a ouvir o Senhor, a ouvir o Espírito do Senhor que habita em você, e que foi um selo que o próprio Deus te deu, para que você possa ganhar discernimento do que é bom e do que é mal. E por meio desse discernimento você começa a refletir sobre a sua vida, e isso produz em você arrependimento, porque na presença do Santo, o Altíssimo, ninguém fica igual, ninguém permanece pensando da mesma maneira, ninguém permanece agindo da mesma maneira, ninguém acha que está tudo bem, porque diante do Santo, as nossas transgressões, elas silenciosamente são reveladas. Na presença do Senhor, a gente começa a perceber o quanto nós ainda estamos longe de sermos parecidos com o Senhor Jesus, de quanto nós ainda estamos com o coração ainda na terra, ao invés de estar associado às coisas do céu, com os olhos fixos no reino. Diante do Senhor, a gente começa a perceber que ainda falta
muita área da nossa vida para ser santificada, para ser separada para o Senhor, para ser consagrada ao Senhor. A gente canta que se entregou, a gente se entrega nas louvores, né, nas canções, mas é no louvor silencioso que a gente reconhece que a gente ainda precisa da graça dele, que a gente ainda precisa alcançar a misericórdia dele para estar na presença dele. E a continuação dessa canção, ela mostra uma ordem. Desse silêncio, há um reconhecimento que é necessário alcançar a misericórdia do Senhor. Essa misericórdia, ela traz uma transformação que gera uma ordem, e dessa ordem vem a abundância, vem a presença do Senhor com sua glória, que produz prosperidade, que traz abundante graça, abundante amor, abundante alegria, abundante paz, e as coisas fluem naturalmente. Então está escrito assim na sequência: e a ti se pagará o voto, ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu não as perdoa. Bem-aventurado aquele a quem escolhes, e aproximas de ti, para que assista nos teus atos, e ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, no teu santo templo. Com tremendos feitos nos responde em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes cingidos de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais, os que vêm do oriente e do ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas. Tu amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Então, desse silêncio, o autor, ele entende que quando o homem silencia-se diante de Deus, reconhecendo os seus erros e reconhecendo que precisa do perdão, ele aceita a ordem do Senhor, a justiça do Senhor sobre a sua vida, e caminhando em justiça, ele faz com que a criação inteira caminhe em ordem. Ele produz a ordem sobre a criação, sobre o cosmos, porque foi dado lá em Gênesis ao homem uma bênção, um poder de ser próspero na liderança sobre toda a criatura que Deus estabeleceu na terra. Então, quando um líder ele está caminhando debaixo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é a sua própria justiça, a sua própria palavra, ele vai produzir ordem. E essa ordem faz com que a glória de Deus se manifeste, e dessa maneira a vontade estabelecida de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela se manifesta por meio da fertilidade, por meio da produtividade, por meio da prosperidade. Então esse silêncio, ele produz um reconhecimento do pecado, que vai produzir a misericórdia do Senhor, porque o Senhor manifesta a sua misericórdia sobre o que se arrepende, e essa manifestação do perdão gera a aproximação do santuário, do Santo dos Santos, por meio de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que expia todo o pecado. E quando você está na presença do Senhor, a manifestação da justiça do Eterno começa a te moldar, começa a te transformar. Isso revela para nós, o domínio de Deus. Porque quando nós estamos em pecado, a nossa vida está num caos. E está num caos emocional, está num caos de convívio, está num caos no trabalho, um caos físico.
Só que quando nós restabelecemos a ordem sobre o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, o Senhor, Ele começa a revelar que Ele é soberano para nós. Nosso entendimento espiritual aumenta e dessa maneira a gente percebe que o Senhor é soberano. Então, no poema, nesse salmo, a gente vê a descrição dos mares sendo controlados, das nações debaixo da soberania do Senhor. Então, o controle dele sobre as nações, sobre a natureza, sobre tudo que ele criou. E com essa percepção, há um temor sobre aquele que está ali, num louvor silencioso. Isso produz um temor que é princípio da sabedoria, que nos faz querer buscar mais o conhecimento, o entendimento, a lei do Senhor, meditar nele. Isso vai produzir as bênçãos do Senhor, a ordem do Senhor sobre todas as coisas. E a gente vê um deslocamento físico no poema, um lugar de louvor e de entrega de votos em Sião, um lugar onde a manifestação da glória de Deus se revela, e dali de Sião ele alcança a humanidade, ele alcança os povos, as nações, e depois a glória do Senhor alcançando o cosmos, o universo e toda a criação. Há também um deslocamento aqui moral, que a gente vê da ética, do reconhecimento dos nossos erros, da nossa necessidade de estar na presença do Senhor. Então, a ética se deslocando para a ordem, porque quando você reconhece que precisa da justiça do Senhor, você se alinha com essa justiça, isso vai trazer ordem e que, consequentemente, vai produzir uma abundância natural. E é um texto que confronta muitos cânticos pagãos da época em que foi escrito, porque a mitologia, o paganismo, exaltava os seus deuses, colocando esses deuses como figuras que vencem a natureza por meio do combate. E aqui a gente vê que Deus não luta para mostrar que Ele é soberano, Ele simplesmente é. E Ele simplesmente lidera e governa todas as coisas. Não há nenhuma força, nenhum poder que possa bater de frente com o Deus Criador dos céus e da terra. Por isso nós confiamos nele também. Por isso que por meio de Jesus nós sentimos essa confiança, nós percebemos a grandeza do Pai, os nossos olhos espirituais são abertos e o nosso coração descansa, a nossa alma se aquieta. E agora nós vamos louvar, depois de tanta descrição da manifestação da glória do Senhor sobre as nossas vidas e sobre a terra, vamos louvá-lo. E lembre-se disso, Antes de você ir pedir algo diante do Senhor, antes de você vir no culto pedindo algo para Ele, silencie-se, em silêncio, contempla a glória do teu Deus, do teu Pai, e reconhece a majestade dEle, reconhece o poder dEle, reconhece a sua fraqueza e se alinha com os céus para que a vontade do Senhor possa se cumprir na sua vida. Amém?